Fala galera, Tio Du novamente na área, tudo bem com vocês? Se você já conhece aqui o canal, já viu que anteriormente eu já contei algumas teorias de filmes, séries, desenhos e músicas. Depois da gente já falar de Matrix, Exterminador do Futuro, Deadpool, Batman Cavaleiro das Trevas, vamos falar de algumas outras teorias que ganharam a internet nos últimos tempos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Hancock, Corpo Fechado, John Wick e mais um pouco de James Bond. Então se ajeita aí na poltrona ou no sofá e vem comigo conhecer algumas teorias de filmes. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas do Tio Du aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever no botão aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Também não se esqueça, deixa aquele like maroto, eu vou te cobrar até o final do vídeo. Compartilhe também com seus amigos que já escutaram algumas dessas teorias ou já te comentaram sobre isso. E também fale para mim, se você já conhecia alguma delas, e indique outras para a gente contar aqui em um próximo vídeo. Então, bora lá! A primeira teoria traz dois universos diferentes integrados no mesmo. O personagem David Dunn, de Corpo Fechado, interpretado por Bruce Willis, e o personagem John Hancock, no filme Hancock, interpretado por Will Smith, estão no mesmo universo segundo alguns fãs. Em Hancock, filme de 2008, Charlize Theron fala ao personagem de Will Smith o que eles são: poderosos, anjos, guardiões, enfim. E por isso que eles fazem o que eles conseguem fazer e não podem morrer. Ela fala que esse é o motivo deles terem super força, porque conseguem voar e ter super velocidade, entre outras coisas. No filme Corpo Fechado, de 2000, nós vemos que o personagem de Bruce Willis é, inquebrável, ou unbreakable, como é o título original do longa de M. Night Shyamalan. Ele é muito resistente e muito forte, levantando altas quantidades de peso na barra. E ele meio que consegue ler a mente das pessoas tocando nelas. E a Mary, interpretada pela Charlize Theron, quanto David Dunn, estão no mesmo universo, sendo do mesmo tipo de criatura poderosa, mas estando em cidades diferentes. Se você assistiu aos dois filmes, vai lembrar que em Hancock é falado que esses heróis poderosos perdem seus poderes se estão próximos uns dos outros. Esse é o motivo pelo qual Hancock quase morre no final do filme. Esse também seria o motivo pelo qual David Dunn não poderia voar em Corpo Fechado. Tem que ter outro superpoderoso distante o suficiente para que eles consigam ter o potencial total de seus corpos, como voo e velocidades, mas perto o suficiente para dar a ele força e durabilidade. Também há tipos diferentes desses seres com poderes especiais. David Dunn pode ler mentes, mas Hancock e Mary não. Por esse motivo, ler mentes seria o poder especial do personagem de Bruce Willis. Aí você se pergunta, quais seriam os poderes especiais de Hancock e Mary? Então te lembramos da cena onde os dois começam a tretar pela cidade. No meio de toda a trocação, tornados começam a aparecer. Hancock fica surpreso, mas Mary fica tipo, suave, padrão. Então criar tornados poderia ser o especial carregado de Mary. E ela soltou o especial de uma vez só. E para Hancock, seu poder especial seria mostrado mais no final do filme, quando ele está sentado num terraço com uma águia de estimação. Então ele teria treinado a águia, ou talvez ele seja um Dr. Dolittle poderoso e pode se comunicar com animais. Como vimos no próprio filme Corpo Fechado, e depois em Fragmentado, e por último em Vidro, David Dunn não é o único superpoderoso no universo de M. Night Shyamalan, havendo personagens interpretados por Samuel L. Jackson e James McAvoy, e até mesmo uma sociedade secreta que tenta acobertar os poderosos deste mundo. Conhecendo os filmes do Shyamalan, mesmo que Hancock seja de Peter Berg, acho que ele poderia considerar que tudo isso faz parte do mesmo universo.
John Wick se passa dentro de um videogame? Nessa teoria, os filmes de John Wick se passam dentro de um videogame. Para explicar isso, os fãs dizem que os longas têm diversos elementos de um jogo. Para começar, John Wick se movimenta entre os NPCs, matando todos eles, antes de chegar até o chefão no fim da fase, que geralmente é mais difícil. Também tem um número muito pequeno de diálogo durante as cenas de ação. As falas são vistas antes ou depois das cenas de ação, parecendo muito com as cutscenes do filminho que acompanha o modo de história de um jogo. John Wick também vai se machucando regularmente enquanto ele vai progredindo e John Wickando por aí. Mas quando ele se machuca, o dano acaba sendo por pouco tempo, sendo como se ele pegasse uns health pack pelo caminho. Afinal, ele não poderia conseguir nem mesmo andar, considerando que ele estava lutando sozinho após levar diversas facadas, cortes e tiros. Outro detalhe são as moedas usadas no filme para trocar por produtos ou serviços. Tá que a ideia de ter algo para trocar por outra coisa não veio dos videogames, mas todo o lance de moedas de ouro podem te lembrar de muitos jogos, como Mario e Zelda, por exemplo. Mas um detalhe é que os personagens que aparecem no fundo parecem ser bem diferentes no meio de tanta violência gratuita, parecendo muito com típicos NPCs que possuem no máximo 2 frases pré-configuradas no código do jogo. O Hotel Continental seria algo como uma loja ou a área de administração do jogo, onde John Wick pode recarregar a barrinha de vida, conseguir suprimentos e salvar o jogo. Neste lugar, a ação do jogo para por conta das regras do Continental, mas essas regras acabam sendo deixadas de lado quando John toma consciência que isso faz parte de um jogo. Um pouco Matrix, certo, Neo? Digo, John Wick. Vale lembrar que futuramente teremos um filme centralizado em Ana de Armas, atriz com um ótimo nome para essa franquia, aliás, onde será um spin-off do universo dos filmes. Mas também poderia ser um jogo spin-off com uma protagonista feminina. Na teoria dos fãs, os próximos filmes de John Wick, bem como a série focada no Continental, vão mostrar que John Wick vai perceber que ele é uma pessoa controlada dentro de um videogame e mostrará ele tentando achar seu caminho para fora do jogo e se vingar contra o criador do game, que criou sua esposa e cachorro, e a morte dos mesmos. No primeiro vídeo de teorias de filmes, que eu vou deixar aqui nos cards e o link na descrição, falei aqui que o 007 não seria o agente principal das missões, sendo utilizado mais como uma isca para os espiões verdadeiros da missão que pudessem fazer seus trabalhos na suavidade. Essa teoria fala de novo do espião mais conhecido dos cinemas. Nessa teoria, Bond, James Bond, chega no bar e pede um martini, mexido e não batido. E isso seria um código entre ele e o bartender, que na realidade é um informante. Como você sabe, James Bond usualmente pede seus martinis dessa forma, mexido e não batido. Porém, há uma exceção nessa regra. Em Como 007 Só Se Vive Duas Vezes, de 1967, é oferecido a James Bond, interpretado por Sean Connery, o contrário, um martini batido e não mexido, o qual ele estranhamente responde com perfeito, o que seria estranho, já que ele geralmente prefere mexido. Por que isso então? Bom, até onde o tio Du e os fãs que criaram essa teoria sabemos, os martinis geralmente são mesmo mexidos. Não faz sentido pedir especificamente um martini mexido, já que seria assim que geralmente deve ser servido em primeiro lugar. Só faz sentido especificar a bebida como batida e não mexida, já que sairia do padrão normal. Assim, pessoas normais quase nunca diriam a frase mexido não batido, porque esse é o padrão para martinis. É como pedir uma pizza com borda de catupiry ou sem azeitonas. Se você não pede a borda de catupiry ou não pede para tirar as azeitonas, vai vir a borda normal e vai vir com azeitonas. Você não precisa pedir a borda normal ou para colocar azeitonas, você precisa só falar se quer algo diferente. Sendo assim, os fãs alegam que quando Bond diz isso, ou quando alguém diz isso para Bond, é um código que permite ao outro saber que ambos trabalham para o serviço secreto. Afinal, um bartender que não trabalha para o MI6
ia responder para James Bond um simples: oxe, tá doido, tiozão? Martini é mexido mesmo, parça. Tá maluco? Mas aí, galera, quais dessas teorias aqui que o tio Du já contou que você já conhecia ou ouviu de algum jeito diferente? Conta pra mim, sejam elas de filmes, séries, músicas ou desenhos animados. Deixa aqui no comentário se você já ouviu alguma e se você tem alguma ideia para os próximos vídeos do canal. Se vocês também gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like que eu sei que você esqueceu no começo. Se inscreva também no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tio Du também indica o @dicas do Tio Du nas redes sociais, onde você pode acompanhar as nossas atualizações. Também indico o dicasdotiodu.com, nosso site de notícias sobre filmes, séries, música e entretenimento em geral. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui. Como sempre, um abraço de longe do Tio Du.